Uma coisa que eu sempre trouxe aqui no canal, no conteúdo de Beyblade, é que Beyblade ele foi muito mal adaptado. E se tem uma coisa que o anime ele mostra pra gente é que Beyblade Metal Fight tem uma das piores, uma das mais desgraçadas e piores adaptações de Power Level de todos os animes que eu já assisti. Então se você também ficou curioso pra entender como o Power Level de Beyblade ele é quebrado, fica até o final do vídeo e acompanha porque esse conteúdo vai ser interessante pra você. E eu, André, eu vou te explicar cada detalhe. E fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E quando a gente fala dessa questão do Power Level de Beyblade ser muito quebrado, eu não tô tirando isso uma teoria que eu tirei do fundo do meu. Eu tô tirando essa teoria de uma coisa que qualquer um que olhar com um olhar um pouco mais crítico, parar pra notar e ver o desenvolvimento de todos os Bladers, nota. Beyblade nunca soube trabalhar alguns Bladers. Beyblade nunca soube desenvolver certos personagens. E aí fica aquela questão, um Blader forte como o Ryutaro, ou um Blader extremamente estratégico como o Tobio, ou digamos assim, um Blader como o Klaus, que foi um dos únicos a utilizar 100% do poder, como que foram Bladers que ficaram, digamos assim, figurantes demais na franquia, exatamente por essa questão. O Power Level de Beyblade, ele sempre foi uma questão de uma escadinha, só que em determinados pontos, Bladers que poderiam ter sido, digamos assim, colocados no próximo degrau, pra depois chegar aqui e ser colocado no próximo degrau, foram Bladers que foram esquecidos no canto. E exatamente isso, galera, que frustra muitas pessoas que são fãs de fato da franquia, porque quando a gente analisa essa questão, digamos que com um olhar mais direcionado para um objetivo, a gente vê que tem alguns Bladers que foram simplesmente ridicularizados. O próprio Tsubasa era um Blader forte, foi tratado como lixo em Metal Fury. O próprio Dashan, ele foi um Blader que até a luta contra o Julian, ele foi considerado um Blader forte, mas ali naquele nível mediano. O próprio Ryutaro, que eu já falei dele no vídeo aqui no canal, ele foi um Blader muito forte e foram Bladers que foram, digamos assim, forçados pelo Power Level a descerem o nível de categoria. Mas por que que isso acontece? Por que que o Power Level de Beyblade ele é quebrado? Galera, por uma questão muito simples. É uma coisa que um inscrito falou, cara, e eu nunca mais esqueci disso. Pra atacar a Tomy e vender produto, pra Hasbro Hotel, puta que pariu, piada ruim. Pra Hasbro também vender produto, eles tiveram que descer o nível de alguns Bladers pra poder inserir outro. Então, um Blader, por mais que ele seja forte como o Ryutaro, que ele seja forte como o Dashan, que ele seja forte até mesmo como o Masamune, que estavam no nível de poder extremamente alto, foram degradados pra quê? Pra surgir outro Blader com um mínimo de poder maior e esse Blader parecer muito mais forte que esse Blader inicial. Só que quando a gente analisa que, por exemplo, o Ryutaro era um Blader extremamente forte, o Bill era um Blader extremamente estratégico, o Klaus foi um dos únicos Bladers a utilizar 100% do seu poder e principalmente o Yu era um prodígio, foram Bladers nerfados, essa questão é muito mais colocada na prática. Beyblade nunca soube trabalhar a história dos Bladers. Beyblade sempre foi muito mal gerenciado. Por culpa do Takafumi? Não, porque eu sempre vou bater nessa tecla. Se o Takafumi tivesse investidores que não mexessem na obra, entrassem acreditando no projeto e não tivesse uma cambada de engravatados que não entende porra nenhuma do anime, eu tenho certeza que Beyblade teria sido muito diferente. Você percebe que a história de Beyblade Metal Fusion foi uma história que ela teve uma linearidade, ou seja, por mais que muitos Bladers foram degradados o nível de power level, foram Bladers que ainda estavam fortes. Até o final do Jinka ter derrotado o Ryuga, ele tinha ali suas habilidades especiais e tava tudo ok. Só que quando a gente vai pra temporada de Metal Masters, a gente vê que tanto o Tobio, o Teru, o Ryutaro, o próprio Kumasu Kikumade e vários Bladers que, querendo ou não, eram fortes, foram tratados como lixo. É claro, mais uma vez, porque colocaram na banca o Kyoya, o Tsubasa, o Masamune, o Jinka, o Yu. Cara, colocaram vários Bladers fortes pra poder competir. E aí que entra aquela questão. Como? Só uma questão. Como? O Benkei era um Blader extremamente forte. O Kenta é o Kenta, né? É o Kenta, tadinho do Kenta. A gente teve muito desenvolvimento errado. E não é simplesmente só falar bem assim, ah, isso é um achismo seu, porque você gosta de tal Blader. É lógica. A luta do Dashan e do Julian é uma luta que eu sempre vou bater nessa tecla. É uma luta que demonstra muito o nível de power level. O Destroyer, galera, ele naquele momento, até aquele determinado momento, por mais que o Julian tivesse abalado psicologicamente, ele era um dos Beyblades mais fortes da obra. O Julian era um dos Bladers mais fortes de toda a história de Beyblade. Só que o que que fizeram? Quem que poderia derrotar? Pegaram o Dashan, que tava aqui embaixo, elevaram o nível de power level, o Dashan ficou de igual pra igual, nessa mesma luta degradaram o nível de poder do Julian e do Destroyer e fizeram o Dashan ganhar. Só que aí que vem o detalhe, por que que eles deram essa impressão que o Dashan ele ficou mais forte? Porque simplesmente fizeram uma jogada de truque de mente. O Dashan, ele sempre foi forte daquele jeito, só que o nível de, basicamente, NPC que colocaram nele, fizeram o Dashan ser um merda a temporada inteira. A gente vê o desenvolvimento da Wanhu Jong lá em Metal Fury, e você nota que o Dashan, ele tinha potencial, mas foi um Blader
Blader que colocaram nos 49 do segundo tempo para ter destaque no momento onde a temporada e a franquia também já estava se encerrando. A saga total de Beyblade Metal Fight, ela sempre foi muito boa. Eu creio que ela teve ainda a qualidade e ainda ela bate a nostalgia quando a gente assiste. Porém, existem diversos temas, cara, diversas questões ali que nunca foram bem ajeitados e o Power Level é uma delas. A quesito de história é outra delas. Tem várias teorias na internet, cara, sobre o desenvolvimento de Beyblade que a gente poderia ter visto. Eu vou trazer um vídeo especial aqui no canal falando sobre o desenvolvimento da história, como que poderia ter sido muito diferente. Porque se juntasse a história do mangá e a história do anime, a gente teria talvez a coisa perfeita de Beyblade. O anime de Beyblade, ele tem qualidade, só que ele falta muita história. O mangá de Beyblade, eu creio que ele tem, assim, é uma coisa que eu acredito que é uma opinião minha, ele tem muito mais história, porém uma história muito distorcida, uma história muito compacta, bagunçada. Então se juntasse os dois mundos em um e fizesse uma coisa só, a gente teria um anime perfeito. Mas claro, galera, se você tem mais alguma coisa a acrescentar ou você também quer dar sua opinião, cara, fica a total liberdade, desce aqui no campo dos comentários e pode deixar sua opinião lá. E se você também, galera, tá pelo celular, no mesmo campo dos comentários, só dá uma arrastadinha pro lado e vê se você tem a opção de você hypar o vídeo. Galera, o hype, ele ajuda o vídeo a ser recomendado de uma forma sutil. Você não precisa compartilhar o vídeo se você não quiser, mas você consegue hypar o vídeo e você ajuda o vídeo e o canal a chegar a outras pessoas. Principalmente a outros fãs da franquia que às vezes não conhecem o canal, não conhece que eu trabalho com a dissertação de um conteúdo como esse, e também é interessante que toda a comunidade e pessoas novas conheçam Beyblade Metal Fights. Se você também não é inscrito do canal, cara, já clica no botão de se inscrever e deixa seu like que você ajuda mais ainda o canal. E galera, se a gente continuar batendo as nossas metas aqui do canal, a gente vai chegar num nível muito alto que não somente eu, mas vocês também serão recompensados. Então conto com o seu apoio e é isso aí. Moçada, mais uma vez muito obrigado a todos que ficaram até aqui, e é isso aí. Meu nome é André, fiquem bem e fui!